Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta, aqui a gente investiga, analisa e revela o que realmente acontece nos bastidores das decisões que impactam o Brasil. Enquanto muitos mostram apenas a superfície, nós vamos fundo. Questionamos, conectamos os fatos, mostramos o que está por trás dos discursos e dos interesses. Se você busca informação sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative o sino e faça parte de uma comunidade que pensa, questiona e não se deixa manipular. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E essa notícia vem diretamente do Braddock Show. Fantasma do impeachment ronda STF e deixa Fachin desesperado. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Braddock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. STF agora. Fachin teme impeachment. Gilmar se blindou. Barroso diz que não conhecia Vorcaro. E o STF sorteou Toffoli para decidir a CPI do Master. Fachin corre nos bastidores para evitar que o Master impulsione bancada para o impeachment em outubro. São mais de 70 pedidos engavetados e 2/3 do Senado será renovado. Gilmar já se vacinou. Exige 54 votos para abrir impeachment. Não mais. A maioria simples. Barroso apareceu na Globo News dizendo que não conhecia Vorcaro e que o STF vive momento difícil. E para fechar com chave de ouro, o STF sorteou Toffoli como relator da CPI do Master. Ao que parece, cada ministro tem a sua estratégia de sobrevivência, meus amigos, mas eu até vou passar aqui, porque temos uma atualização dessa pauta, né? O Fachin correu nos bastidores para evitar justamente que o Master impulsione essa bancada pró-impeachment, mas a questão do Toffoli durou poucas horas. Ele mesmo se declarou suspeito e saiu de novo. O novo sorteado foi Zanin, ex-advogado de Lula. Cada ministro tem sua estratégia de sobrevivência. E eu te pergunto, Consta, no STF até o sorteio dá errado. Mas é mais grave do que isso, né? A gente brinca, né? Eu vi muita gente brincando com uma foto do Toffoli e uma roda de sorteio dizendo Toffoli, gira de novo, né? Que deve ser mais ou menos como funcionam as coisas no cassino meio ilegal, clandestino lá do seu resort, né? Mas você trouxe vários pontos, vamos tentar abordar todos de forma sucinta, né? O Toffoli ter sido sorteado e se considerar suspeito, né? Primeiro traz uma pergunta logo de cara, por que ele não se considerou suspeito, então, ao se afastar da relatoria, após aquela longa reunião esquisita? Né? Então, ou ele é suspeito agora e antes, ou ele não é suspeito envolvendo nada do Master. Ele reconhecer que ele é suspeito agora, mas não era quando ele se afastou da relatoria, é algo estranho. Né? Esse mecanismo de sorteio ter caído com o Toffoli foi muito interessante, não só para desacreditar as pessoas em relação, olha a imagem, desacreditar as pessoas em relação a esse sorteio, né, que rola ali no STF, mas para mostrar o absurdo do Toffoli ter continuado no STF e na segunda turma. Porque ele vai julgar o caso do Banco Master. Olha aí o que pode acontecer. Ele ser sorteado para resolver sobre a CPI do caso. Então, fica claro, Emilinho, que só tem uma saída, afastá-lo, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Ambos não podem mais continuar no STF. Para ontem. O ideal seria eles sofrerem busca e apreensão, prisão preventiva, para não obstruir a justiça, e por aí vai. Mas, pelo menos, o mínimo, o básico, ambos precisam ser afastados do STF para não acontecer, por exemplo, esse tipo de coisa. Né? Quanto ao Fachin, desesperado, tadinho, tentando recuperar um pouco da imagem tão chamuscada do STF, né? Ele insiste nesse papo, nessa ladainha de código de conduta, código de ética. Né? Foi o tema do meu comentário hoje na Auri Verde. Olha, é ridículo isso, não tem o que falar. O ministro Alexandre de Moraes é pego com batom na cueca. 129 milhões de contrato, que a esposa não consegue justificar. Todo mundo sabe que é corrupção, que é lobby, para comprar os serviços do próprio Alexandre e não da sua esposa. Todo mundo sabe. E aí o Fachin acha o quê? Que vai resgatar a imagem da instituição aprovando um códigozinho de conduta sobre transparência de preços em palestras? Isso é ridículo, ele está muito apartado da realidade. Ele pode chamar a senhora Viviane de Barça e Moraes para fazer o compliance do STF. Aí sim, fecha com chave de ouro a palhaçada. Né? Então, menos, ministro Fachin, menos. E por fim, quanto ao Barroso voltar a dar pitaco, a opinar sobre qualquer coisa que seja, isso aí, digamos assim, que é um subproduto, né, um efeito colateral muito negativo dessa história toda do Master e do STF chamuscado. A gente estava tão feliz com o silêncio do Barroso que isso aí pegou a gente desprevenido. Realmente foi bomba.
Eu até vou passar a palavra para o Silvio Navarro. Mas, Cláudio, coloca o insert mais uma vez, só para a gente acompanhar. Só para a gente ver se é assim. Eu queria ver se, Faquinha, se é justamente assim, ó, Silvio Navarro. O sorteio do STF. Será que é assim? Eu tenho dúvida se tem tantas opções, gire de novo. Talvez uma no máximo, ou nenhuma. Agora, é um escárnio, olha, desculpe a forma coloquial, mas é uma palhaçada, né? O ministro Dias Toffoli ser sorteado, que sortudo, aliás. Olha, acho que o brasileiro já cansou de tudo isso. Aliás, o ministro Dias Toffoli sequer deveria estar sentado numa cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal depois do que se descobriu em relação ao resort Taiaiá. Estou me referindo ao último episódio que, de alguma forma, chamuscou a trajetória de Toffoli desde que chegou à Suprema Corte. Porque Dias Toffoli, vamos repisar aqui, vamos registrar que foi o responsável, ou um dos responsáveis, mas o último responsável pelo sepultamento da Operação Lava Jato, por exemplo, no STF, e o perdão às multas milionárias, aqueles acordos de leniência que ele simplesmente rasgou. O ministro Dias Toffoli já produziu uma série de páginas ruins, escuras, para a história do Supremo Tribunal Federal e agora, no episódio mais recente, aparece como dono de um resort ligado ao Banco Master e a Daniel Vorcaro. Isso sem contar na imagem que o Portal Metrópolis recuperou dele no resort, que é dele, vamos falar o português claro de novo, ele no resort muito à vontade, bermuda, camiseta, aguardando o pouso de um helicóptero, uma aeronave no heliponto que parece ser particular também, parece dele aquele heliponto, e ali desembarca um banqueiro, desembarca um empresário, um abraço, um beijo no rosto, uma familiaridade enorme. Para quem é ministro do STF, aquela cena não tem descrição, não tem recato, e, aliás, é uma cena que não cai bem. Se a gente olhar para aquela imagem não cai bem para um ministro do STF. Então, o que dizer do ministro Dias Toffoli, além do que o brasileiro tem acompanhado? Agora, entra Cristiano Zanin. Se Cristiano Zanin embargar uma comissão parlamentar de inquérito, bom, aí fica muito claro que simplesmente foi um jogo para torcida ali, um jogo para produzir algum tipo de manchete nos telejornais da noite ou nos veículos todos que vão, de alguma forma, aplaudir e achar que alguma coisa voltou ao lugar no STF. Não, isso é tudo jogo de cena. E o Fachin, bom, o ministro Fachin, ele é hoje uma figura menos pior à frente do STF. A gente precisa olhar, infelizmente, essa metade do copo. O ministro Edson Fachin, já que me referi a Lava Jato, ele é o autor da história do CEP, do erro do CEP, que permitiu, o embrião, o pontapé inicial que permitiu o Lula da Silva ser reabilitado politicamente. Mas fato é que o ministro Luiz Fachin hoje é menos pior do que o ministro Barroso. Vamos recordar aqui tudo que Barroso produziu no período em que passou à frente do STF. Eu diria que talvez alguns dos anos mais difíceis da história do STF tiveram a figura de Barroso à frente da corte. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Bolsonaro tem broncopneumonia bacteriana, diz boletim médico. Preso, ex-presidente foi levado ao hospital após ter calafrios e episódios de vômito. Está internado no DF Star, em Brasília. O ex-presidente Bolsonaro está com líquido nos pulmões após um episódio de broncoaspiração, segundo informou o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Em fala a jornalista nesta sexta-feira, em frente ao Hospital DF em Brasília, a broncoaspiração ocorre quando o conteúdo do estômago, saliva ou alimentos entram nas vias respiratórias e chegam aos pulmões, podendo provocar inflamação e, em alguns casos, evoluir para pneumonia. Boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star e publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em seu perfil no Instagram, informou que exames diagnosticaram broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões. Segundo o hospital, Bolsonaro deu entrada na unidade após apresentar febre alta, queda de saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Ele está internado na UTI e recebe antibiótico-terapia venosa e suporte clínico não invasivo, de acordo com o boletim. O boletim médico é assinado por Brasil Caiado, médico cardiologista, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, coordenador da UTI geral, Alisson B. Barcelos Borges, diretor-geral do Hospital DF Star. Bolsonaro foi levado ao hospital de ambulância depois de apresentar calafrios e episódios de vômito, segundo Flávio disse mais cedo. O ex-presidente chegou ao hospital às 8h50 da manhã. O ex-presidente está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal.
conhecido como Papudinha, e entre problemas de saúde desde o ataque à faca sofrido durante a campanha presidencial de 2018. O médico Cláudio Birolini, que acompanha Bolsonaro, disse que saiu de São Paulo para Brasília para avaliar o quadro clínico do ex-presidente e acompanhar os exames solicitados pela equipe médica. Birolini informou ao Poder 360 que Bolsonaro teve febre e queda de oxigênio no sangue. Vamos investigar, concluiu. Nos últimos meses, Bolsonaro já havia apresentado episódios de mal-estar e crises de vômito. Em 20 de fevereiro, seu filho Carlos Bolsonaro informou nas redes sociais que o pai havia passado mal, sem detalhar se houve atendimento médico. O ex-vereador Carlos Bolsonaro também comentou o episódio nas redes sociais, disse ter recebido informação de que o pai estava sendo levado ao hospital e pediu apoio de aliados. Essa perseguição parece não ter fim. Nós buscamos forças para continuar e eu confesso a vocês que está difícil. Um homem que não desviou um único centavo dos cofres públicos, nunca desrespeitou a Constituição e está sendo tratado pior que os criminosos mais corruptos do Brasil. Peço que intercedam pelo meu pai e não desistam de lutar por nossa liberdade. O Brasil precisa vencer a essa perseguição de acabar. Escreveu. Mais cedo, Michele publicou uma mensagem em seu perfil do Instagram após a internação do ex-presidente em um story. Escreveu: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus está no controle de todas as coisas. Meu amor, vai ficar bem. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.